Então, o que é a fé salvadora? No último vídeo a gente viu tudo que não é a fé salvadora. Vimos alguns exemplos de pessoas ou maneiras, pelas quais as pessoas demonstram ter um tipo de fé em Deus, acreditar em Deus para algumas coisas, e vimos que isso não é a fé que nos salva. Há uma diferença aí. Então agora a gente vai falar então sobre o que é essa fé salvadora. A fé que salva é a confiança de que apenas Jesus Cristo, apenas por meio de Jesus Cristo e do que Ele fez na cruz, nós podemos ser salvos da consequência do nosso pecado e receber de Deus a vida eterna. E essa fé, ela envolve 3 passos, né? O primeiro é o conhecimento, saber quem é Jesus, saber o que Ele fez por nós, que Ele morreu por nós na cruz, pagou pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. Então essas informações, elas fazem parte da fé salvadora, mas não é suficiente ter essas informações, né? Receber esse conhecimento. O segundo passo, então, é a aceitação, é acreditar que isto é verdade. Isto também é necessário, mas não é suficiente. Nós vimos que os demônios, eles acreditam nessas coisas, eles concordam, eles creem nisso, né? Então o terceiro passo, que é o que constitui, né, a fé que salva realmente, é a confiança, é a gente depender apenas disso para ter a vida eterna, é a gente colocar a nossa vida em cima dessa verdade, né, apoiada nessa verdade que é aquilo que Jesus fez por nós, o Evangelho, né? Então, a fé depende, a nossa salvação depende disso, de confiar naquilo que Jesus fez por nós e apenas nisso para ter a salvação. Acreditar que apenas isso, que esse é o único caminho, o único jeito para que nós sejamos salvos. E o que significa não acreditar, não confiar em nenhuma outra coisa que a gente poderia colocar a nossa confiança para a salvação. Nós vimos naquele versículo que fala que a salvação ela não é por obras. Então, para sermos salvos, nós precisamos reconhecer que nada do que a gente fizer vai pagar pelos nossos pecados, apenas aquilo que Jesus fez realmente resolveu o nosso problema com Deus. E nós vamos ver uma outra coisa aqui também, que às vezes é colocado no lugar da fé salvadora. Existe uma passagem que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí ele está falando sobre o invocar o nome aí, da ideia de alguém que está pedindo um socorro, né? Alguém que reconhece a sua situação diante de Deus, que entendeu o seu pecado, entendeu que merece ser condenado pelos seus pecados, tem um problema diante de Deus. Então a pessoa reconhece isso, ela percebe a situação dela e aí ela invoca o nome do Senhor, ou seja, ela pede a ajuda de Deus e ela confia em Jesus, né? O nome do Senhor aí está associado à pessoa de Cristo para a salvação. Então a pessoa reconhece a sua condição e ela então pede a Deus que tenha misericórdia dela, né? que perdoe os pecados dela mediante aquilo que Jesus fez. Então essa atitude, né? esse tipo de fé é que leva à salvação. Uma outra passagem diz que todos os profetas dão testemunho dele, falando de Jesus, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, novamente, associa a salvação, o perdão dos pecados, à fé, né, a crer no nome de Cristo, né, naquilo que ele fez. Então, novamente, associa aí com a pessoa de Cristo e veja como novamente ele fala sobre o nome de Jesus, né? Então, isso está falando sobre a fé naquilo, né, em quem Jesus é e naquilo que ele fez. Né? É isso que nos salva, é a pessoa de Cristo, o que ele fez por nós. Isso é importante porque outra coisa que é muito comum, as pessoas colocam algum intermediário entre elas e Deus, né? Por diferentes razões, né? As pessoas fazem isso. Às vezes a pessoa ela não quer se humilhar diante de Deus, ela não quer reconhecer os seus pecados diante de Deus porque isso é humilhante. Então ela coloca um intermediário, né? Ela espera que uma outra entidade interceda por ela diante de Deus. Mas a Bíblia não apoia isso, diz que não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelo qual importa que nós sejamos salvos, né? A Bíblia diz isso. Ou seja, não há nenhum outro nome, além de Jesus, pelo qual a gente pode ser salvo. Não há nenhum outro nome que a gente possa invocar, né, e chamar
para que nos ajude, que interceda por nós diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus tem esse papel de interceder por nós diante de Deus. A Bíblia compara Jesus a um advogado, né, que intercede por nós diante de Deus. Não há nenhum outro que possa fazer isso por nós. Às vezes as pessoas fazem isso também por medo, né? Elas têm medo de chegar diante de Deus porque elas, entendendo o seu pecado, elas entendem que elas são inadequadas e que elas então não podem chegar direto diante de Deus. Elas precisam que outra entidade mais santa, mais pura, mais especial chegue diante de Deus no lugar delas. Mas a Bíblia também não apoia isso, né? O medo de chegar diante de Deus demonstra uma falta de fé, que nós não cremos que Jesus resolveu o nosso problema com Deus. Nós somos sim inadequados, a Bíblia diz isso, mas Jesus, ele se fez pecado por nós, né? A Bíblia diz, então ele já assumiu o nosso pecado, já morreu pelo nosso pecado, já pagou a nossa dívida com Deus, e agora a Bíblia diz que nós podemos nos achegar até Deus, né? De forma livre, o caminho está aberto para a gente chegar até Deus por meio daquilo que Jesus fez. Então, se alguém deve interceder por nós, esse alguém é Jesus. E é a Ele que a gente deve recorrer, é a Ele que a gente deve se dirigir para receber a salvação. Então, não há nenhum outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Alguém já comparou a fé que salva uma cadeira. E isso é interessante porque eu aprendi uma vez essa ilustração. E aí um dia eu vi isso num programa de televisão, essa ilustração sendo de forma bem visual, deu para ver, né? Eu estava vendo um programa em que um designer ele tinha projetado uma cadeira feita de papelão reciclado, né? Então ele explicou, ele passou o conhecimento, a informação de que aquele papel tinha sido preparado de tal maneira, tinha sido aplicado um produto e dobrado de tal forma, encaixado ali, de forma que a cadeira de papelão ela podia aguentar um peso de até 200 quilos. Então ele deu esse conhecimento, essa informação para o apresentador do programa que estava entrevistando ele. E aí ele mostrou como a cadeira tinha sido feita e, terminando a explicação, ele pediu que o apresentador, perguntou se o apresentador acreditava nisso, né, que a cadeira podia aguentar 200 quilos. E o apresentador disse que sim, que ele acreditava. Então ele disse, né, ele acreditava, ele aceitou aquilo, ele demonstrou que aceitava aquilo, que acreditava naquilo. E aí o engenheiro então pediu que ele sentasse na cadeira, que ele demonstrasse que ele acreditava no que ele tinha dito, né, naquela explicação. E o apresentador não sentou na cadeira, ele não demonstrou fé, confiança na informação que ele recebeu, embora tivesse dito que acreditava naquilo. Então essa é a diferença, né? Existe uma diferença entre dizer que você acredita em alguma coisa e você colocar, né, apoiar a sua vida, confiar a sua vida naquela informação. Então a fé que salva é justamente, não basta a gente acreditar em informações que a gente recebeu, mas é preciso confiar no Evangelho e apoiar a nossa vida naquilo que Jesus fez por nós, ok? Isto é a fé que salva. E com isso a gente conclui a nossa explicação sobre o Evangelho. Mas tem mais algumas coisas que eu quero falar. Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a obediência a Deus, tá bom? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo.